Sou a professora Joselita Silva Chantal. Daremos sequência hoje à unidade 2 do curso de Administração, Técnica e Administração da disciplina Direito Empresarial. Nessa segunda unidade, falaremos de estabelecimento, nome empresarial, títulos de créditos, sociedades empresárias, falência, recuperação e liquidação. Estabelecimento. O Código Civil de 2002, no artigo 1142, cita que considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Ou seja, é o conjunto, terreno, prédio, máquinas, mercadorias, marca, nome empresarial, ponto comercial, etc. Tem um valor econômico que supera a soma individual dos bens que o compõem. Aviamento. Ou seja, estabelecimento é o conjunto de bens organizado para desenvolver uma atividade empresarial. Esses bens, de forma isolada, eles têm um valor agregado, sendo que esse valor de forma unitária é bem menor do que esse conjunto de bens organizados para desenvolver a atividade empresarial. Um exemplo que podemos citar de estabelecimento seria uma biblioteca. Ou seja, se tivéssemos as estantes, os livros, o programa desenvolvido para a organização desses livros, de forma isolada, cada um teria um valor. Em conjunto, organizado, colocado esses livros dispostos para alocação, tem um valor bem maior. Por quê? Porque sofreu uma utilidade, tem essa organização com um propósito útil do desenvolvimento de uma atividade. Portanto, o estabelecimento é esse conjunto de bens organizados para desenvolver a atividade empresarial. O que vem a ser nome empresarial? Composição do nome empresarial, firma, né? Nome civil do proprietário, completo ou abreviado. Podendo aditar um nome pelo qual seja conhecido no meio empresarial. A referência à atividade, gênero ou de negócio da empresa. Então, o nome empresarial, ele vai agregar alguns elementos de empresa da atividade desenvolvida. Chama a atenção, se tiver adquirido a empresa por sucessão, poderá acrescentar a expressão sucessor de ou herdeiro de. Não pode ser abreviados filho, júnior, neto, sobrinho, etc. A junta comercial pesquisará sobre a existência de registro do nome empresarial. Baseado no princípio da novidade, não poderão coexistir na mesma unidade federativa dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes. Então, quando for fazer o registro da atividade empresarial, é feito na junta comercial do Estado, da unidade da federação, uma pesquisa para que não haja coincidência de nomes empresariais para o desenvolvimento da mesma atividade. Exemplos de nomes empresariais. João Carlos dos Santos Filho, ou J. Carlos dos Santos Filho, João C. dos Santos Filho, ou João Carlos dos Santos Filho, Comércio de Combustíveis. São exemplos de nomes empresariais. Pode ser abreviado, contanto que não seja abreviado o primeiro e nem o último. O que vem a ser o nome de fantasia? Refere-se ao nome comercial ou nome de fachada. Designação popular, de título do estabelecimento. Pode ser formado por palavras ou expressões oriundas da razão social. Pode ser formado por criatividade ou pelo marketing da empresa. Divulga publicitariamente a empresa e seus produtos. Isso é o nome de fantasia. O registro do nome de fantasia não é obrigatório. Depois de registrado, é considerado uma marca e leva o símbolo, o R, né, dentro de uma bolinha. O registro é feito perante os órgãos de registro de marcas e patentes, que é conhecido como INPI. Quais são as obrigações dos empresários? Registrar-se no registro de empresa antes de iniciar suas atividades. Essa seria uma das primeiras obrigações. Segunda obrigação, escriturar regularmente os livros obrigatórios.
A terceira, levantar demonstrações contábeis, balanço patrimonial e de resultado econômico a cada ano. Essas seriam as 3 obrigações empresariais para que seja desenvolvida uma atividade empresarial de forma regular. O Código Civil, no seu artigo 967, diz: é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Dando sequência, o artigo 968 informa: a inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha, primeiro, o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens. A firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, o objeto e a sede da empresa. Esses seriam os elementos básicos para o registro de uma atividade empresarial na junta comercial da unidade da federação. O registro público de empresa tem como regulamentação a Lei 8.934 de 94, o Decreto 1.896 e a Lei 10.402 de 2002, que corresponde ao Código Civil Brasileiro. A Lei 8.934 de 94 refere-se ao registro público de empresas mercantis e atividades afins e dá outras providências. O registro público de empresa. Ele é feito na junta comercial da unidade da federação, sendo que a junta comercial é um órgão de âmbito estadual. Vamos falar agora de títulos de crédito. Títulos de créditos está ligado ao direito cambiário. E nós temos como letra de câmbio, título de créditos. Nos títulos de crédito, falaremos de nota promissória, cheque e duplicata. O que vem a ser o título de crédito? Os títulos de crédito são documentos representativos de obrigações pecuniárias, ou seja, que têm valor muito útil à circulação dos valores e riquezas. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo, nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei, com base no artigo 887 do Código Civil Brasileiro de 2002. A classificação e os requisitos. Os títulos de crédito se classificam em títulos ao portador e títulos nominativos. Quais são os requisitos formais indispensáveis aos títulos de crédito? Denominação do título, assinatura do criador, emitente ou sacador, identificação de quem deve pagar, nome e documentos, valor a pagar, data ou época do vencimento e data de emissão. Nós temos, né, alguns exemplos no material de vocês e vamos falar da nota promissória. É uma promessa de pagamento, ou seja, a nota promissória é um título de crédito ao qual é uma promessa de pagamento. A pessoa que emitir a nota promissória, ela está se comprometendo a pagar um valor. Com a sua emissão, criam-se 2 situações jurídicas. Primeira, emitente, sacador, subscritor, é quem promete pagar a quantia determinada. E sacador ou beneficiário é o credor beneficiário da promessa. Isso caracteriza o título de crédito, nota promissória. E o cheque? O que vem ser o cheque? Também é um título de crédito e tem como principal característica ser uma ordem de pagamento à vista, de quantia em dinheiro, dada em base em suficiência e provisão de fundos ou decorrente de contrato de abertura de crédito disponíveis em banco ou instituição financeira equiparada. O emitente do cheque dá a ordem de pagamento para o sacado, após a verificação dos fundos para pagar. É o devedor principal, o emitente. Quem é o sacado? Na relação, né, ao qual é vinculado pelo título de crédito cheque. É o banco, o sacado, ou instituição financeira, a ele equiparada. O sacado de um cheque não tem, em nenhuma hipótese, obrigação cambial, ou seja, o banco não tem a obrigação cambial. Beneficiário é a pessoa a quem o sacado deve pagar a ordem emitida pelo sacador.
Ou seja, na relação ao qual existe a emissão do cheque, nós temos 3 pessoas envolvidas. O emitente, que é a pessoa que emite o cheque, o sacado, que é a instituição financeira do cheque, e o beneficiário, que seria a pessoa que vai se beneficiar pelo recebimento do valor da ordem, né, de pagamento à vista. A duplicata. A duplicata é um outro título de crédito que tem características próprias. Ela segue a Lei 5.474/68, que tornou obrigatória a emissão pelo vendedor de uma fatura de compras a prazo, não inferior a 30 dias, contendo a relação das mercadorias vendidas com sua natureza, quantidade e valor. Hoje existe a figura da nota fiscal fatura, uma única relação de mercadorias que tem efeitos de fatura para o direito comercial e de nota fiscal para o direito tributário, emitida mesmo que a venda seja à vista. Então, nós temos a duplicata, que, pela Lei 5.474/68, ela é obrigatória a sua emissão na relação de venda de mercadoria a prazo com prazo acima de 30 dias. Atualmente utilizamos a nota fiscal fatura, que ela vem exatamente para agregar 2 critérios importantes, o direito comercial e a nota fiscal para o direito tributário. Dando sequência, falaremos agora de sociedades empresariais. Nós temos sociedade empresária, que é a personalidade jurídica, classificada com a classificação de sociedades contratuais e sociedades institucionais. Mas faz necessário distinguir duas figuras, o empresário individual e a sociedade empresária. O empresário individual tem como característica a pessoa física que assume sozinho o risco, tem confusão patrimonial e responsabilidade ilimitada. Isso são as características, em regra, do empresário individual. Já a sociedade empresária, ela é formada por pessoas físicas que assumem os riscos solidariamente, ou seja, a sociedade empresária é formada por, no mínimo, 2 pessoas, pessoas físicas ou mais outra pessoa física, ou pessoas jurídicas com outras pessoas jurídicas. E a separação patrimonial também, e a responsabilidade, ela é restrita, é limitada. Essas são as características da sociedade empresária de forma geral. Fábio Ulloa acha por bem caracterizar a sociedade empresária conceituando-a, dizendo que a pessoa jurídica de direito privado não estatal que explora empresarialmente seu objeto social ou a forma de sociedade por ações. Esse seria o conceito dado por Fábio Ulloa de sociedades empresárias. As espécies de sociedades empresárias. Com base no artigo 983 do Código Civil Brasileiro, nós temos sociedade limitada, que tem a sigla LTDA, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade anônima ou companhia, sociedade em comandita por ações, sociedade em conta de participação. Quais são as fundamentações legais dessas sociedades? São seguidas pelo Código Civil a sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedades em comanditas por ações. E são seguidos pela Lei 6.404/76, conhecida como Lei das Sociedades Anônimas, as próprias sociedades anônimas e as sociedades em comandita por ações. Observo que as sociedades em comandita por ações, elas são regidas tanto pela Lei 6.404/76, como pelo Código Civil de 2002. Regime de constituição e dissolução das sociedades. Nós temos as sociedades contratuais e as sociedades institucionais ou estatutárias. Nas sociedades contratuais, temos como característica ato constitutivo, que é um contrato social, capital social é dividido em cotas e nas sociedades temos como figura desse tipo contratual, nós temos em nome coletivo, em comandita simples e limitada. Sociedades institucionais ou estatutárias, constituída por um estatuto social, o capital social é dividido em ações e
os elementos que fazem parte dessas sociedades institucionais são sociedades anônimas e comandidas por ações. As sociedades empresárias contratuais, elas têm alguns critérios. Validade do contrato social. Precisa requisitos gerais, agente capaz, objeto lícito, possível ilícito, forma prescrita e não defesa, ou seja, não proibida em lei. Isso seriam os requisitos gerais para o contrato social. Os requisitos específicos para a validade do contrato social. Capital social e participação dos resultados. As sociedades contratuais se classificam em nome coletivo, em comandita simples e limitada, como falei. As sociedades empresárias, nós temos sociedades institucionais, sociedades estatutárias e sociedade por ações. As sociedades anônimas e as sociedades em comandita por ações são sociedades por ações. Vamos falar agora da liquidação e apuração de haveres. Liquidação. Realização do ativo e o pagamento passivo, respeitados os direitos dos credores preferenciais. Pago passivo e partilhado remanescente procederá com a prestação final de contas. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação. A liquidação pode ser judicial ou extrajudicial. Para a liquidação, nós temos alguns elementos que vão ser possível para a liquidação de uma sociedade empresarial. Nós temos a figura da falência, recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. O que seria a falência? É uma expressão coletiva proposta contra um devedor empresário para obrigar a venda de seu patrimônio, partilhando o seu resultado em proporção aos seus credores para satisfazer de forma igualitária seus créditos. A falência é regida pela Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Visa proteger a existência da empresa, a figura da falência. Quem pode requerer a falência? Pode requerer a falência do devedor. O próprio devedor, conhecido como autofalência, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. O cotista ou acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. Qualquer credor, se for empresário. São estas as pessoas que podem requerer a falência. A administração da falência. Quem faz parte da administração da falência? O juiz, função de presidir a falência, o Ministério Público, fiscaliza o cumprimento da lei, o administrador judicial, nomeado pelo juiz, a Assembleia dos Credores, órgão facultativo, e o Comitê dos Credores, órgão deliberativo. Esses elementos fazem parte da administração na falência. Verificação, classificação e habilitação dos créditos. A partir da escrituração e dos documentos apresentados, a classificação dos créditos obedece à seguinte ordem: extraconcursais, relação de trabalho, de garantia real, limite do valor do bem, derivados de tributos e com privilégio especial. Lembrando que extraconcursais serão necessárias a atividade da administração da falência, o pagamento de funcionários, auxiliares, administradores, despesas, custos judiciais e outros. O encerramento da falência. Quais são as etapas? Realizar-se o ativo para pagamento do passivo, julga-se as contas do administrador judicial, apresenta-se o relatório final em 10 dias e o juiz encerra a falência. E a recuperação judicial? Como é o procedimento desse instituto? A ação judicial para reorganizar a atividade da empresa com a tentativa de superar a crise econômica e financeira. Então, a recuperação judicial, como o próprio nome diz, é uma possibilidade da empresa voltar à sua condição normal. Visa permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social, o estímulo à atividade econômica. Nem todas as empresas poderão ser objeto de recuperação, somente as viáveis, e essa análise cabe ao Poder Judiciário. E a recuperação extrajudicial. O empresário devedor que preencher os requisitos da lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. De acordo, todos assinam
os instrumentos de inovação, renegociação e assumem, por livre manifestação da vontade, a obrigações cujo cumprimento espera-se proporcionar o reerguimento do devedor. Isso seria a recuperação extrajudicial. A homologação judicial do plano de recuperação poderá ser facultativa ou obrigatória. Quando todos os credores estiverem de acordo, a homologação judicial é facultativa. Na concordância de somente 3/5 dos credores, a homologação será obrigatória para atingir a totalidade dos credores. Bom, esses foram os elementos importantes a serem frisados na unidade 2 da disciplina de Direito Empresarial do curso Técnico em Administração. Frisando que trabalhamos hoje na unidade 2, estabelecimento, nome empresarial, títulos de crédito, sociedades empresariais, falência, recuperação e liquidação. Qualquer dúvida, podem ser encaminhados ao meu e-mail e teremos os fóruns de discussão.